Bom sábado a todos. É bom ouvir uma música louvar ao Senhor numa língua diferente. A única coisa que eu sei dizer, vou estar direito. Disse bem, não disse bem? Tive 3 semanas em Cabo Verde só para aprender isto, ok? Estive lá 3 semanas a fazer um trabalho evangelístico e foi uma experiência muito boa e agradável. E é bom podermos louvar o nosso Deus, não é? E o privilégio de um dia louvarmos o nosso Deus por toda a eternidade, com todos os povos, nações, tribos e línguas. Esta manhã gostaria de falar sobre a identidade adventista. Hoje vivemos numa sociedade em que, em termos de guerra e insegurança, a identidade é muito importante. Nós pedem-nos sempre alguns documentos que nos mostram a nossa identificação. Ela assegura-nos a informação, protege a vida, alguns recursos financeiros. Mas quando existem problemas com a identificação ou com a identidade, as pessoas, as organizações estão em risco. Hoje nós vemos várias falcatruas com o objetivo de terem acesso aos nossos dados, com o objetivo de fazer dano. Então, nós temos que ter bem segura a identidade. Algo muito importante, porque nós somos únicos, somos diferentes uns dos outros e nós não podemos perder a nossa identidade. Eu lembro quando estava a fazer a preparação para o casamento, eu lembro do professor, o pastor António Martínez, dizia que quando uma pessoa se casa, ninguém pode perder a identidade no outro. Ou seja, eu deveria continuar a ser o mesmo e a minha esposa deveria continuar a ser a mesma e não escondermos a nossa identidade no outro. E é verdade, nós somos iguais, nós somos diferentes, nós somos especiais, nós somos únicos. E isso também é muito importante no momento da missão, qual Deus nos confiou, porque nós devemos ter a consciência de quem somos, porque isso faz com que as tribos, nações e outras pessoas possam confiar na nossa pregação, porque nós temos a consciência de quem somos e vivemos de uma forma clara a nossa identidade. Mas quando a identidade perde o seu contorno, não deixamos de poder falar mais em mensagem e em missão. Quando nós perdemos a nossa identidade, cada um começa a passar a construir uma versão individual de Deus. Ou seja, se eu deixo de perco a minha identidade, eu começo a criar a minha imagem de Deus. Eu vou apresentar Deus à minha imagem. E as verdades bíblicas começam a ser relativas. Ou seja, bem, a Bíblia diz assim, mas porquê? Porque eu já perdi a minha identidade e eu estou a criar uma imagem completamente diferente da que Deus se apresenta. Se nós abrirmos a Bíblia, em Juízes capítulo 21, verso 25, Juízes capítulo 21, verso 25, o texto é simples, mas Juízes, está difícil de encontrar Juízes. Quando a nossa identidade não está em Cristo, diz o texto seguinte, Juízes capítulo 21, verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, e o que é que o povo fazia? Cada um fazia o que achava mais reto. Não havia uma identidade própria, cada um fazia e cada um seguia o seu próprio caminho. E nós percebemos, quando nós deixamos de ter a nossa identidade, o fervor pela missão, o fervor de partilhar a mensagem vai desaparecendo. Mas o que é a identidade? É um conjunto de características que torna uma pessoa única e reconhecível. Também a identidade envolve tanto os aspectos objetivos, que nos identificam, como o nome, os documentos, mas também dimensões subjetivas, como sentimentos de pertença, crenças, valores e comportamentos. Tudo isto faz parte da identidade. E hoje queremos falar da identidade individual, mas também como igreja. Há um exemplo da Bíblia, 2 exemplos que nós podemos ler em Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27, versos 18 e 19. É um episódio, é um momento que quando Isaac
achando que já estava às portas da morte, pede ao seu filho Esaú para que prepare uma comida para o abençoar. E, entretanto, Rebeca ouve toda aquela conversa e vai incentivar o seu filho, Jacó, a fazer uma mentira, a enganar o pai. Até o texto diz aí, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Tio Isaac aqui faz uma pergunta ao seu filho, e faz a pergunta, quem és tu? Uma pergunta, uma oportunidade para Jacó poder se apresentar e mostrar a sua identidade. Qual foi a resposta de Jacó? Respondeu Jacó ao seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois assenta-te, come da minha caça para que me abençoes. Perante a pergunta, quem és tu, meu filho? Jacó vai se apresentar com uma falsa identidade. Ele não se apresenta quem realmente ele é. Ele diz, eu sou Esaú. Mas para que tudo isto? É verdade ou não é verdade que Rebeca tinha ouvido Deus a dizer, quando estava grávida, que o mais velho iria servir o mais novo? Porquê foi necessário um engano? Porquê é que é necessário Jacó apresentar uma identidade que não era a dele? O próprio pai percebe que há ali qualquer coisa que ele diz quando a história alonga-se. Anda cá, filho, deixa-me tocar-te, porque a voz é do meu filho Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú, porque ele usava as roupas do irmão. Mas o texto continua, quando disse Isaac a seu filho, como é que pudeste achar tão depressa a caça tão depressa, meu filho? E o que é que Jacó vai usar? Jacó diz, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Nesta falsa identidade que Jacó apresenta, ele vai usar Deus como um argumento para manter a sua falsa identidade. Houve uma ocasião na minha vida, antes de estudar teologia, estudei numa escola superior de educação em Castelo Branco. E quando cheguei no primeiro ano, a minha mãe tinha o sonho de ver os seus filhos com o traje académico, com aquelas mantas todas por cima, tudo bonito, não sei o que acham piada, mas respeito, é tudo preto, não há nenhuma cor ali diferente, tudo preto, mas a minha mãe tinha esse sonho. E eu, para me sentir integrado num novo ambiente, num ambiente de faculdade, para ser aceito pela minha turma, porque eu levo sempre algum tempo a ganhar confiança com as pessoas, acedi em fazer parte da vida académica. E o que é? Para obter aquele traje, eu tinha que participar, muito obrigado, participar nas praxes, tinha que participar no batismo, no enterro, tinha que participar em tudo e nas festas académicas. E a determinado momento eu participei nas praxes, eu ainda me lembro de algumas praxes, eu ponho a mão na minha cabeça e pensar como é que eu participei naquilo, e tinha que participar nas festas académicas. E uma das festas era ir para uma discoteca. Eu morava a 20 km de Castelo Branco, eu fiquei na casa da minha tia só para ir à discoteca. E lá estava eu, adventista desde que nasci, numa discoteca, com os meus colegas, fui para o meio da pista de dança, fazer lá umas danças pagãs. Cheguei a estar em bares, sem beber álcool, atenção, irmãos, para que fique bem assente. Mas a determinado momento da minha vida ali, naquele ambiente, eu fiz a pergunta, o que é que eu faço aqui? Será que eu sou esta pessoa? Esta é a minha identidade? Porquê é que eu estou a deixar de ser quem sou para agradar os outros? Porquê é que eu estou a deixar de perder a minha identidade para que possa ser aceito pelos demais? A partir dali, coitado do meu padrinho de caloiro, eu tornei-me antipraxe. Porque não era aquela pessoa. Eu não podia ser, ou fazer, ou participar em certas coisas, ou ser alguém que eu não era. Eu preferia ser, apesar naquele momento eu estar um bocado afastado de Deus, apesar de ir à igreja, eu não me identificava com aquele ambiente. E deixei e tornei-me antipraxe. Preferi não apresentar uma falsa identidade, mas ser quem eu era. Mesmo que fosse tímido, mesmo que os meus colegas não falassem muito comigo, não tinha problema. Eu preferia ser quem eu era. Até que ponto nós estamos dispostos a deixar de ser quem somos, a perdermos a nossa identidade para podermos ganhar
para sermos respeitados pela sociedade, para sermos aceitos pelos demais, ou para ganhar benefícios, porque Jacó aqui estava a apresentar uma falsa identidade para ganhar algum benefício. Nós olhamos para outro exemplo. Em Jonas, nós vemos Jonas a fugir, Deus chamou Jonas. Jonas está a fugir de Deus, entra no barco, desce para o porão, dorme. Nós conhecemos a história, não é? Vem uma tempestade, os marinheiros ficam assustados. E em Jonas capítulo 1, verso 8, os marinheiros se aproximaram, encontraram Jonas a dormir e disseram, então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ou seja, tanta pergunta. Qual era o objetivo? Os marinheiros queriam saber a identidade de Jonas. De quem és? De onde é que vens? Jonas, que estava a fugir, podia ter dito outra identidade. Podia ter dito outra coisa. Mas é verdade que Jonas, no versículo 9, mesmo fugindo de Deus, ele não vai deixar de mostrar quem é a sua identidade. Porque ele diz, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Qual é a nossa identidade? Em primeiro lugar, a Bíblia, em Gênesis, diz que nós fomos feitos, fomos criados por Deus. Em João 1,12 diz que nós somos chamados filhos de Deus. Aqui nós temos a nossa identidade individual. Eu fui criado por Deus à sua imagem e semelhança e tenho o privilégio de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Que honra, meus queridos irmãos. Que privilégio é o ter sido criado à imagem do Senhor. Que privilégio é Deus olhar para mim e dizer que eu sou um filho de Deus. Nós, como igreja, a nossa mensagem, o nosso ADN, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem única. Nós temos tantas coisas que nos distinguem. O sábado, o santuário, a mensagem poderosa da justificação pela fé. Temos um ADN forte, algo que nos faça sentir que pertencemos a algo, a uma igreja, a um povo, a uma identidade. Se nós olharmos um pouco para o nosso ADN da Igreja Adventista, nós podemos encontrar alguns elementos. Por exemplo, o apego à palavra de Deus, certo ou não? Nós, antigamente, a Igreja Adventista, nos princípios da nossa igreja, nós éramos conhecidos como o povo do livro. O povo do livro, que seguia o que estava aqui, o povo que andava sempre com a Bíblia debaixo dos braços. E nós como igreja, nós ensinamos que tudo o que está na Bíblia nós devemos viver. A Bíblia é a palavra de Deus. Sem ela, não conseguimos chegar a uma compreensão adequada, minimamente adequada sobre Deus. Nossa necessidade de salvação, o sacrifício expiatório de Cristo, as profecias e tantos outros aspectos nós encontramos neste livro fantástico. Qualquer minimização, qualquer relativização da palavra de Deus, nós vamos perdendo o nosso ADN. Nós vamos perdendo a nossa identidade como adventista. Quando deixamos de dizer, bom, não é bem assim. A Bíblia diz, mas eu acho que. Quando começamos a dar menos importância à Bíblia, quando vamos relativizando as verdades bíblicas profundas, que fazem parte do nosso ADN, nós vamos perdendo a nossa identidade. Outro aspecto fundamental do adventismo é o seu apego a Cristo. A Igreja Adventista nasceu de um movimento profético fantástico que avivou uma profunda saudade de Cristo. A nossa mensagem para hoje é que Jesus está quase a voltar. Jesus vai vir como um rei soberano. Nós vemos isso nas mensagens dos 13 anjos. E quando nós, como povo de Deus, quando eu, Samuel Cabrito, vou-me acomodando à vida de Babilónia e achar que este mundo é o nosso lar, a minha fé vai ficando destruída. Nós temos um ADN fantástico, uma mensagem poderosa que nos distingue dos demais povos, que Deus nos colocou aqui com um propósito, com uma missão de partilhar essa mensagem com aqueles que não nos conhecem. Nós somos um povo, ao perceber que nós somos um povo profético, de sua origem profética, nós somos um povo com uma identidade, um povo com uma mensagem,
e um povo com uma missão. Temos inclusivamente na nossa ADN a orientação durante 70 anos, mais ou menos, de Ellen White, com mensagens ajudando a Igreja a se manter fiel à palavra de Deus. Se perdemos a nossa identidade profética, nós perdemos o nosso propósito como Igreja. Quando Deus estabeleceu o povo de Deus, o seu povo, qual era o objetivo? Nós vemos em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus chama Abraão e a partir daí a descendência iria dar origem a um povo, ao povo de Deus. Deus tinha um propósito muito específico para esse povo. Gênesis capítulo 12, verso 3. Diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus para o povo de Israel, para o povo que iria surgir através da descendência de Abraão, era que o povo fosse o quê? Uma bênção para as outras, certo? Esse era o objetivo do povo de Deus para o povo. Mas o que é que a história nos diz? O que é que a história nos apresenta? Será que realmente o povo de Deus foi uma bênção para as outras nações ou foi ao contrário? O que é que vocês acham? O que é que a história nos mostra? Mostram que realmente o povo de Deus deixou-se ser influenciado para as outras nações. Perderam a sua identidade, passaram a ter práticas, costumes pagãos. Nós vemos na Bíblia o povo começou a adorar ídolos. O povo, na escola sabatina deste trimestre, nós vimos que o povo criou um bezerro de ouro e pôs-se a adorar, cantar, fazer festas. O povo deixou-se influenciar para os outros costumes. Lembra-se daquele episódio quando o povo de Deus chegou ao pé de Samuel e faz-nos um pedido. E o pedido era muito simples: dá-nos um rei para que nos governe. Porquê este pedido? Quem era o rei do povo até então? Era um povo teocrata, era Deus que dirigia, Deus é que era o rei. Mas a determinado momento o povo diz: dá-nos um rei para nos governar. Porquê vem isto? De onde é que vem isto? Era o hábito de quem? Das outras nações. Desde que quiseram tirar Deus de lado para colocar um homem a dirigir e a governar o povo. Diz-nos Patriarcas e Profetas, no capítulo O Primeiro Rei de Israel, diz o seguinte: quando inicialmente os israelitas se estabeleceram em Canaã, reconheciam os princípios da teocracia e a nação prosperou sob o governo de Israel. Mas o aumento da população, o intercâmbio com outras nações, acarretaram uma mudança. O povo adotou muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos e assim sacrificou, em grande porção, seu próprio caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam a sua reverência para com Deus e deixaram de apreciar a honra de ser seu povo escolhido. Atraídos pela pompa e ostentação dos reis gentílicos, cansaram-se de sua própria simplicidade. Rivalidades e inveja surgiram entre as tribos, dissensões internas debilitaram-nas, estavam continuamente dispostas à invasão dos seus adversários gentios e o povo começava a crer que, a fim de manter a sua posição entre as nações, deveriam as tribos unir-se sob um forte governo central. Afastando-se da obediência à lei de Deus, desejaram libertar-se do governo do ser divino, soberano, e assim o pedido para terem um rei generalizou-se por todo Israel. O povo, aqui o texto dizia, o povo adotou muito os seus costumes dos seus vizinhos gentílicos e perderam e assim sacrificaram o seu propósito, o seu próprio caráter peculiar e santo. Sempre que o povo de Deus se afastava da identidade que estava centrada em Deus, como dizem Juízes 3:7, por exemplo, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Quando nós deixamos a nossa identidade que está centrada em Deus,
nós vamos nos esquecer do nosso Deus. E vamos praticando costumes que são contrários à sua palavra. É interessante o texto de Deuteronômio 28, 9. Deuteronômio capítulo 28, verso 9. Diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 28, verso 9. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O povo continuaria a ser santo, ou continuaria a ser o seu povo, se fizessem o quê? Se guardassem os mandamentos e andassem nos caminhos do Senhor. Sabem, todas estas coisas que nós vemos na Bíblia, esta história de Israel, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 11 que sobreviveram estes exemplos, foram escritos para nosso exemplo, para a advertência nossa. Ou seja, esta história do povo de Israel se afastar de Cristo, de querer outro rei, de aceitarem no seu meio costumes e práticas pagãs, servem de advertência para nós. Tudo o que está escrito na Bíblia é para a advertência, para a minha advertência. Para a advertência de cada um de nós. Se nós olharmos para a igreja primitiva, nós vemos o mesmo hábito. A igreja foi perdendo a sua pureza, permitiu que outras práticas pagãs entrassem no meio da igreja, que foram minando a sua igreja. Qual era o problema de Éfeso? Tem contra ti que perdeste o primeiro amor. A igreja foi perdendo a sua identidade. E vocês veem em Apocalipse o declínio da igreja com o passar dos tempos, quando aceitou costumes que não eram bíblicos. A minha pergunta para mim mesmo, será que a história não se repete nos nossos dias? Será que a igreja está a perder a sua identidade e estamos a ter práticas e costumes iguais aos do mundo? Lembrem-se que isto é apenas uma reflexão pessoal que gostaria de partilhar convosco. Muitas vezes nós preocupamos com as questões físicas da igreja, que é importante. Mas muitas vezes estamos a ter hábitos na nossa igreja que nos fazem refletir sobre se estou ou não estou a perder a identidade. Por exemplo, se calhar tocarei em assuntos sensíveis para muita gente, olhando para a música. Hoje vemos quase uma mistura da música cristã com a música do mundo. Qualquer dia vamos criar o fado adventista. Ou a música pimba adventista. Ou para os nossos amigos brasileiros, o samba adventista. Já tem. Pronto, vejam lá. Mas porquê este hábito? Porquê? Porquê é que nós queremos fazer esta mistura? Mas pastor, para ganhar a outros. Mas como é que eu vou ganhando a outros sendo igual aos outros? Eu só consigo ganhar outros para Cristo se eu manter a minha identidade, que difere dos demais. Olhamos também para a forma de vestirmos. Eu vi alguém uma vez que subiu a uma tribuna com uma gravata muito colorida, com até fotos de uma pessoa. Porquê é que eu tenho que ser igual ao do mundo? Porquê é que nós, como igreja, somos mais influenciados pelos demais do que nós influenciamos os outros? Já pensaram nisso? Reparem, uma vez, há uma coisa que eu detesto. Eu vejo muitas vezes pessoas na rua, no carro, com as músicas alto berro. Há pessoas que até andam com colunas na mão com as músicas alto berro. Eu não gosto disso, porque eu não sou obrigado a ouvir a música dos outros. Mas já vi adventistas andarem com colunas com música em altos berros. Sabem qual era a diferença? Que a música era cristã. Qual é a diferença entre usarmos os métodos mundanos? Onde está a nossa identidade? Será que a nossa identidade está apenas na doutrina? Porquê é que a nossa identidade não se difere na forma como vivemos o cristianismo? Sabem que Deus é detalhista. Deus se preocupa com todas as coisas da nossa vida.
naquilo que lemos, naquilo que ouvimos, naquilo que falamos, na música que ouvimos, em todos os aspectos, meus queridos irmãos. Quando olhamos para a reverência na igreja, se fizesse um barulho, no meu tempo, se eu fizesse um barulho, ou estivesse a conversar com os meus amigos na igreja, eu quando chegasse a casa, eu não vou terminar a frase, mas reparem, diz-nos Profetas e Reis, página 236, a reverência é uma graça que deve ser cuidadosamente alimentada. A reverência é uma graça que deve ser cuidadosamente alimentada. Em Conselhos aos Pais e Professores e Estudantes, página 111, diz: Deus nada ordenou que não seja essencial, e não há outro modo tão agradável a Ele para se manifestar reverência como a obediência àquilo que Ele falou. Reparem, Deus nada ordenou que não fosse essencial. Por isso, tudo o que Deus ordenou é essencial para a minha vida. Tudo o que Deus ordenou é essencial para a identidade da Igreja Adventista. E a melhor forma de eu responder é eu ser obediente àquilo que Ele falou. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição da sua infinita grandeza e consciência da sua presença. Achei interessante, quando, na história, Naamã, quando Naamã depois vai voltar, crianças, isto é uma continuidade da história, quando Naamã volta a ter com Eliseu para oferecer presentes, Eliseu tem uma frase fantástica, que ele diz: tão certo como o Senhor vive e em cuja presença eu estou, não vou aceitar. E Eliseu tinha a consciência, no seu dia-a-dia, que ele estava na presença de quem? De Deus. Será que durante a semana eu tenho a consciência que Deus está comigo? Será que durante a semana eu tenho consciência da presença de Deus na minha vida e no meu lar? Às vezes dizer uma pergunta, ouvi uma ilustração, e se quando chegássemos aqui num sábado de manhã, eu acho que já fiz isto também numa reunião de oração, no sábado de manhã, e aparecesse ali naquela tela a nossa semana. Não apenas a nossa semana, mas aquilo que vimos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, seja no trânsito, seja em outros lugares. Como é que nós nos sentiríamos se a nossa vida passasse ali toda? Acho que vocês conseguiriam se manter aqui, a escola sabatina toda a ver a vossa semana? Sabem uma coisa? Nós todos os dias estamos na presença do Senhor. Todos os dias o Senhor vê as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos. Nós devemos ter essa consciência que estamos na presença do nosso Deus. E quando estamos na presença do nosso Deus, ter essa consciência, eu não posso deixar de ser quem sou ser. Eu tenho que ser fiel aos princípios de Deus. Eu tenho que manter a minha identidade. Quando nós falamos um pouco da reverência, não é? Faz parte da nossa identidade. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, o que é que Deus disse a Moisés? Descalça. Porquê? Porquê é que ele tinha de se descalçar? Porquê é que o lugar é santo? Era um deserto. Era um deserto, não tinha, só não tinha uma sarça a arder. Porquê é que aquele lugar era santo? Porque Deus estava presente. Jacó, quando foge, ele deita-se também no meio do deserto, encosta a cabeça, tem aquele sonho, e ele vai dizer uma frase poderosa, não é? Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse, encontra-se em Gênesis 28, 16 e 17, quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Era um deserto, mas porque Deus está ali presente? Porquê é que aqui este espaço é santo? Porque está cá o pastor? Nada. Porque este aqui se revela a presença de Deus. Nós muitas vezes, como igreja, nós vamos refletir que às vezes estamos a misturar o sagrado com o profano. Eu vou dar um exemplo em Espanha, aí já no colégio, onde eu estive 5 anos, eles tinham um espaço
que era a igreja, mas eles diziam que era o salão de atos. Era mais para acalmar a consciência. Porque eles de manhã eram capazes de estar aqui e louvar ao Senhor, e no mesmo espaço à noite eram capazes de estar a ver um filme ou celebrar o carnaval, no mesmo espaço. Mas o que eles diziam era um salão de atos. Muitas vezes nós vamos misturando as coisas, quando nós devemos separar. O que é santo, é santo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com os filhos de Arão quando trouxeram fogo estranho para dentro do santuário? Nós sabemos o resultado. A identidade e a missão da igreja é muito importante. Vão interligadas. Quando o Senhor diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Discípulos com uma identidade centrada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na sua missão, no seu objetivo de alcançar almas para Cristo, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 9, 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O que é que significa aqui a palavra tudo? Será que aqui a palavra tudo implicava que o apóstolo Paulo perdia a sua identidade? Será que o apóstolo Paulo abdicava dos princípios da palavra do Senhor para poder ganhar as pessoas? Houve uma experiência de uma jovem que queria evangelizar os jovens na discoteca. Já é a terceira vez que eu falo de discoteca hoje, ok? Não estou a incentivar ninguém a ir, ok? Mas a jovem ia para a discoteca e quando estava a dançar queria falar de Jesus com as pessoas. Então o rapaz disse assim, isto não é lugar para ti? Não é aqui que vens falar de Jesus. Nós não podemos perder a nossa identidade só para ganhar alguns. Nós devemos ser fiéis aos princípios, manter a nossa identidade para perceberem, para as pessoas possam perceber que nós somos diferentes. Não diferentes não significa que somos mais santos, porque não, somos pecadores. Mas que o nosso compromisso com Cristo, a nossa fidelidade com Cristo, é uma marca que deve distinguir os demais. Temos a marca do sábado. Reparem só um exemplo. Desculpa dar alguns exemplos que às vezes nos devem fazer refletir. Eu vi uma história de uma irmã que conheci, foi fazer uma entrevista para um lar. Na entrevista estava a correr tudo bem e a determinado momento esta irmã disse, olha, eu sou adventista do sétimo dia, o dia de guarda da adoração ao Senhor é o sábado, por isso ao sábado eu não venho trabalhar. Não estou disponível porque é o dia de guarda. E a diretora daquele lar, que estava a entrevistar, disse, mas olha, nós também temos aqui no lar uma adventista e vem trabalhar aos sábados. E aquela irmã disse a seguinte, essa é a escolha dessa pessoa, mas o meu compromisso com Deus é este. Se me quiser contratar, ótimo, se não me quiser contratar, Deus vos abençoe e eu vou seguir a minha viagem. Qual é que acham que foi o resultado? Foi contratada ou não foi contratada? Foi contratada. Porque ela mostrou fidelidade aos princípios. Ela mostrou a sua identidade era inalterável, independentemente das circunstâncias. Os adventistas do sétimo dia têm uma identidade rica e única. Por um lado, a sua fé contém aspectos que distinguem de outros grupos religiosos e culturais, mas por outro lado, há elementos que nos aproximam. Por exemplo, o apego adventista à validade da lei dos mandamentos e do Antigo Testamento permite-nos ter uma ligação ou uma aproximação com os judeus. Os muçulmanos surpreendem-nos o facto de nós defendermos a saúde, a ausência do álcool. Os evangélicos ficam assombrados porque nós defendemos também a salvação pela graça mediante a fé. A nossa visão entre a fé e a ciência pode ajudar a ligar-nos com ateus. A própria mensagem, o nosso próprio ADN tem a capacidade de nos ligar com outros grupos religiosos sem perder a nossa identidade. A identidade adventista é essencial justamente para nos aproximarmos das pessoas. É interessante que
Muitas vezes nós dizemos, mas nós temos que misturar com as pessoas. Sem dúvida alguma. O próprio Jesus misturava-se com as pessoas. Enoque e João Batista, eles viviam fora. E só se misturavam com as pessoas com o objetivo de alcançá-las para Cristo. Não permitiam que fossem contaminados. A própria oração de Jesus, sacerdotal, em João 17, quando Jesus ora pelos discípulos, ele diz, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do quê? Do mal. O Senhor não está a dizer para a gente ficar agora aqui encerrados. O Senhor está a dizer é que no meio das pessoas nós precisamos ser fiéis aos princípios. Fiéis àquilo que Deus ordenou. Não permitamos que a nossa igreja, que a minha vida possa ser contaminada com outros costumes. Que eu não perca a minha identidade. Porque quando nós perdemos a identidade, as pessoas vão perguntar quem tu és e a gente vai dizer, não sei. A identidade adventista é uma herança que deve ser preservada, tanto quanto desenvolvida. Precisamos valorizar o que temos e compartilhar esse privilégio com outros. Jamais podemos perder de vista quem somos e a missão que Deus nos confiou. Nossa identidade não é uma barreira, mas sim a chave para alcançar os povos e as culturas. Por isso que eu oro para que Deus mantenha essa chama viva na nossa vida. De sermos um povo. O que é que nos diz 1 Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, eu gosto desta expressão, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, povo, Igreja Adventista, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio, meus queridos irmãos. Mas se nós perdemos essa identidade e propósito para o qual Deus estabeleceu a sua igreja, então não teremos capacidade de sermos luz nem sal do mundo. Termino. Vou terminando já estou a terminar. O próprio Jesus, quando Josué substituía Moisés, o próprio Deus vai dizer a Josué, em Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tenhamos cuidado em fazer tudo conforme está escrito. Que nós possamos ouvir Deus a dizer, este é o caminho, andai nele. Não desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Termino com uma citação. Ellen White, nas Meditações nos Lugares Celestiais do dia 4 de outubro, diz: a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que Ele confere sua suprema atenção. O Senhor tem um povo escolhido, a sua Igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que Ele mantém num mundo contaminado pelo pecado. A Igreja de Deus é débil e defeituosa, porquê? Porque eu estou aqui dentro. Mas ela é o cuidado supremo de Deus, é a fortaleza de Deus que Ele mantém no mundo contaminado pelo pecado. A Igreja de Deus é uma fortaleza. Que realmente ela possa continuar a ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Que ela mantenha a sua identidade. Que ela seja um porto de abrigo para aqueles que entram aqui. Que vejam em nós que tivemos um encontro com Jesus. Que eles olhem para nós e percebam que realmente eis aqui um grupo de cristãos. Eis aqui um grupo de fiéis ao Senhor. Possam sentir em nós que temos a comunhão. Se nós vermos em 1 de João, eu vou terminando, 1 de João capítulo 1, versículo 3, 1 de João capítulo 1, versículo 3 e 4, 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão connosco. Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Que as pessoas possam perceber que nós temos comunhão com quem? Com o Pai e com o Filho. Por isso, Igreja, individualmente eu oro para que eu não possa perder a minha identidade, independentemente das circunstâncias. Que a sua Igreja Adventista aqui em Albufeira, em qualquer lugar do mundo, possa manter-se fiel como a bússola é ao polo. Possa continuar a ser a luz deste mundo de trevas. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua Igreja. Que nós, na nossa vida espiritual, nós possamos refletir nestas questões. Porque como um agricultor, como falei na terça-feira, o agricultor está a fazer de tudo pela sua vinha. Está a fazer de tudo por nós, para que nós um dia possamos entrar na Canaã Celestial. Que Deus abençoe a sua Igreja, a minha oração esta manhã. Amém, Senhor. E para que a Igreja possa ser fortalecida, vamos cantar um hino que vai nesse sentido, que chama-se, é o hino 200.